Olá a você que está acompanhando os nossos estudos do poder do pensamento. Vou me desculpar antecipadamente se algum som externo vier a participar do nosso vídeo, porque hoje eu estou gravando o vídeo na parte da manhã e nós sabemos que durante o dia os sons são mais intensos, né? O movimento do mundo é maior. Se você está acessando esse vídeo neste momento, eu oriento para que veja os outros vídeos anteriores a esse, para dar uma sequência mais lógica no estudo. Bom, no vídeo anterior nós falamos um pouquinho sobre as formas pensamento, né? Então nós reproduzimos através dos nossos pensamentos, como se fosse no espelho. Vamos pensar assim, se você estiver diante de um espelho, você vai reproduzir a sua imagem lá. E os nossos pensamentos é mais ou menos isso, uma analogia para a gente entender um pouquinho. Nós também, com os nossos pensamentos, nós reproduzimos imagens com que fica fácil os espíritos visualizarem essas imagens, esses pensamentos nossos. Então, com relação ao que nós já vimos durante o estudo, sobre a psicosfera, a influência, né, dos bons pensamentos e dos maus pensamentos, eu vou pedir licença para iniciar o nosso estudo de hoje, fazendo uma leitura do livro Os Mensageiros. Está aqui o livro, tá? Eu vou ler um trecho do livro para darmos início ao nosso estudo de hoje. Então, aqui, André Luiz falando, tá? Volitando, não observara até então o que agora verificava. Extremamente surpreendido, dantes via somente os homens, os animais, veículos e edifícios chumbados ao solo. Agora a visão dilatava-se. Reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo, em águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos, no fundo lodoso do oceano. Então aqui ele está fazendo uma comparação, né, de nós encarnados, né, como se estivéssemos naquela visão que ele estava tendo daquela imagem, né, não tão agradável, então como se estivéssemos nos arrastando no lodo do oceano, no fundo do oceano, né? Era a visão que ele estava tendo, então ele fez essa analogia. Então, vendo aquelas manchas escuras na via pública, estão vendo, perdão, é uma pergunta aqui, estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Indagava nosso orientador, percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Como não soubéssemos definir com exatidão, prosseguia explicando. São nuvens de bactérias variadas. Flutuam, quase sempre também, em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombra. Indicava-nos certos edifícios e certas regiões citadinas, cidade, né? Observem os grandes núcleos paracentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior. Matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas. Olha aqui, né? O que nós
atrairmos para junto de nós, como nós estamos estudando o pensamento, através dos nossos pensamentos, através das nossas ações. Imprimindo grave inflexão às palavras, considerou: tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental, nos desequilibrando. Como veem, o orar e vigiar do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva, na esfera da espiritualidade superior, conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que nós ainda, por mais que nós tentamos, é claro que tem momentos que a gente não está com os pensamentos muito elevados. Então, essas influências são que naturais acontecerem, ainda no nosso plano de evolução. Interessado, contudo, em maior esclarecimento, perguntei: mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria como o núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais? Estão falando dos organismos, né, dos corpúsculos, como que está falando aqui, que originam as enfermidades que nós temos física, né? O mentor generoso sorriu singularmente e assentou: como não? Vocês presentemente não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho físico. Então, nós estamos tanto fisicamente como espiritualmente, essa vivência, né? Somos espíritos ligados num corpo material para termos as nossas experiências, né? Para darmos sequência ao nosso progresso evolutivo, ao nosso progresso, né? De evolução moral e intelectual. Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzida pelo corpo doente, né, nosso corpo doente cria bactérias. Temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma em identidade de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas, de recursos espirituais, tanto adoecem corpo como alma. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio. Mas no que concerne a cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. Deus meu! Exclamou Vicente, espantado. A que perigos está submetido o homem comum? Então aqui eu quis ler essa passagem para vocês, para a gente ver o quanto os nossos pensamentos interferem a nossa vida, a nossa psicosfera, tanto positivamente como negativamente, né? Aqui é um trecho com que eles estavam observando espíritos com pensamentos não tão elevados, uma mistura de pensamentos ali, né? Então, o que estava se produzindo, as larvas, como ele está falando aqui, mental, que nós não conseguimos visualizar, mas que estão no ar, né? Devido aos nossos pensamentos. Tá? Então, agora, nós vamos dar sequência ao nosso estudo deste mais à frente. Vamos lá para os nossos slides, então. Em termos materiais, o pensamento é uma onda de frequência altíssima que impressiona a matéria de forma sutil.
mas consiste a tal ponto de movê-la. Então, aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a força do pensamento, né? Então, o pensamento, ele está dizendo aí pra gente que é uma energia poderosa, é uma força que dá movimento. E esse movimento, ele se dá através do fluido cósmico universal. Nós estamos todos submersos, vamos pensar assim, no grande fluido cósmico. Então, aqui eu vou pedir novamente licença para vocês, tá? Para a gente agora fazer a leitura aqui de um trecho que eu separei do livro A Força do Pensamento, tá? Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Diante das descobertas da ciência sobre a capacidade mental do homem, ficamos muitas vezes assombrados pelo potencial incalculável que ele possui. Deus deu ao homem uma força imensurável, mas é indispensável que ele não submeta esse potencial a caprichos inferiores. Essa força só estará a seu inteiro dispor quando souber unir seu desenvolvimento moral à vivência de nobres e elevadas virtudes. A mente é algo poderosíssimo, muito mais potente que um avançado computador. Não podemos nos esquecer que este foi criado e o Criador é sempre maior que a criatura. A máquina mais possante criada pelo homem ainda é infinitamente acanhada em relação à mente. Por mais que a escutem, ainda haverá muito que estudar. Ainda haverá muito que estudar nas dobras encefálicas. Muitas coisas terão que ser desvendadas pelo homem que evolui moralmente. A ciência ainda não desvendou sequer 8% da capacidade dessa máquina soberana, criada por Deus. Se a essa possibilidade somarmos a capacidade espiritual, ainda muito entorpecida no homem encarnado, talvez cheguemos a cifras bem menores. Pode sim o homem abrir-se para esse conhecimento que lhe está disponível na proporção de seu desenvolvimento psíquico-moral. E à medida que estiver preparado, desvendará um imenso universo dentro desse outro incrível universo que é o cérebro humano. Aos cientistas é dada a possibilidade da descoberta para o benefício da coletividade, mas aqui os chamamos para uma descoberta menos materializada, a descoberta de um potencial imensurável, a força do pensamento, capaz de desbloquear conhecimentos ainda adormecidos, que assim permanecem por causa da má utilização da casa mental. Olha o que ele vem trazer para a gente, hein? Uma criança deve manipular uma arma de fogo? A mesma resposta é válida para as crianças espirituais, que ao se desenvolverem espiritualmente, desvendarão muitas coisas que sempre estiveram em seu poder, mas encobertas pela proteção divina para que não cometêssemos erros que viriam comprometer ainda mais o seu amanhã. Então aqui ele está fazendo uma comparação, né, a uma criança. A criança ela não vai ter condições de manipular uma arma de fogo. É a mesma coisa aqui. Ele está dizendo, nós ainda não temos essa capacidade, né, de utilizar todo o nosso potencial, porque seria como se nós tivéssemos aqui a comparação, uma arma de fogo e a gente não soubesse usar, a gente poderia se machucar muito. É essa a comparação que ele está querendo dizer aqui, né? Por isso que utilizamos baixa porcentagem do nosso potencial. Somos chamados a nos amarmos e a progredir, a prosperar e conseguir aprender, retendo o aprendizado e mostrando-o em vivência. É possibilitado a todos desenvolver e crescer.
abandonando o nosso lar negativo que até aqui impediu o nosso crescimento. Se ficarmos aqui dando lições de como desenvolver essa mente e sua melhor utilização para fins materiais, estaremos igualmente aniquilando a possibilidade de vê-la com um olhar mais profundo e eficaz. Estamos falando da possibilidade do poder da mente, convidando-o a conhecer sua mente, concatenada com o potencial de desenvolvimento espiritual. Estão disponíveis no Cosmo informações importantíssimas que muito ajudarão a humanidade no campo da ciência, da mecânica, da eletricidade, da biodiversidade e muito mais, né? Mas para isso é necessário que os interessados se abram para receber essas informações através de estudos científicos mais humanizados, com a necessária abertura para nada dogmatizar, entendendo com bom senso o que até então é relegado para o conceito de fantástico ou mistério da natureza, que não pode ser ainda desvendado. Precisam os cientistas, que já desenvolveram o intelecto, desenvolver agora coração e humildade para aprenderem com o simples. Quantas coisas Kardec não aprendeu com as explicações dos espíritos encarregados de trazer progresso para a Terra, e que somente agora, 150 anos depois, começam a ser reconhecidas pela ciência oficial? Será que os ensinamentos foram todos ministrados somente naquela época e nada mais poderia ser acrescentado? A humanidade de hoje já caminhou em relação a essa época passada. A tecnologia já dá ao homem encarnado condições de novas aquisições e por novos meios. O que lhe falta, na maioria das vezes, é o desenvolvimento moral para utilizar melhor essas verdades. Acho que aqui não tem que acrescentar muitas coisas a essa palavra, né? Então aqui nós temos uma tirinha que está dizendo o seguinte: você sabia que os espíritos movem as coisas com a força do pensamento? E aí tem uma cena aqui meio que engraçada aqui, né? Que ele diz, ei, dava para pensar um pouquinho aqui, né? Pedindo para o espírito auxiliar. Então aqui, como que os espíritos, né? Eles fazem essa movimentação. Aqui ele diz aqui que a força, né, do pensamento que chega a fazer movimento, é movimentação mesmo, é movimentar coisas, né, objetos, enfim. Então, como que os espíritos eles fazem essa movimentação com a força do pensamento? Para responder isso, eu vou ler um trecho para vocês da resposta de São Luís quando interrogado sobre os fenômenos das mesas girantes. Então ele diz o seguinte, a pergunta que foi direcionada a ele: como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? Combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio àquele efeito, que o médium emite, ou seja, que nós, de um modo geral, emitimos, né? Através do nosso pensamento e nossa força do que nós estamos atuando querendo naquele momento, como ali, né? E o pensamento ali, nessa tirinha, é que o carro se movimente, né? Então, esse movimento do carro, essa força desse pensamento, está criando-se um ambiente fluídico, tá? Então, a ação de um espírito sobre a matéria ocorre, portanto, quando o espírito combina elementos de seu perispírito com elementos do perispírito de um encarnado. Então, o espírito, ele necessita de matéria para atuar sobre matéria, tá? Ele só não vai necessitar desta matéria quando for somente no plano espiritual. Então, daí ele não vai precisar da matéria de um outro espírito. Aí já é outro nível que nós também não temos capacidade ainda de mensurar.
Então, ele utiliza o perispírito, né? Vamos lá, voltando. Elementos do seu perispírito, com elementos do perispírito de um encarnado, com fluido, ainda combinando com os elementos do fluido cósmico universal, né? E impulsiona essa combinação com sua vontade e o pensamento, né? Então, essa combinação, ela não é perceptível aos nossos olhos. Esse fenômeno acontece e nós não conseguimos perceber isso, né? Nós não temos ainda condições de entender todo esse processo. Então, existem leis físicas que regem as relações e interações no plano espiritual com o plano material. Existem leis, né, entre os dois planos. Então, essas leis, muitas vezes, nós não compreendemos ainda. Nós não temos essa capacidade para compreensão. Tá? Então, vamos mais um pouquinho aqui. Aqui, então, ó, lá na Gênese, o que nos diz? A ação dos espíritos sobre os fluidos. Então, os espíritos, eles agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade, então, são para o espírito o que a mão é para o homem. Então, para nós, na matéria física, encarnados, nós utilizamos a mão para transportar os objetos, né? O espírito em si, somente pensamento e vontade, mas lembrando que ele necessita dos fluidos, ou seja, da energia que está à nossa volta e que nós não percebemos, que nós não vemos, tá? Nós não sabemos que ela existe, ela está lá. Então, continuando aqui, para os espíritos, então, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem, já vimos. Então, pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos, né? Os aglomeram, né? Pode fazer uma aglomeração de fluidos, pode combinar, né? Ou dispersa. Organizam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada, mudam as propriedades. Então, a mesma coisa como um químico combinando segundo certas leis. É a grande oficina, o laboratório da vida espiritual, né? Então, o pensamento e a vontade, os fluidos, essa oficina espiritual. Como ele está fazendo a comparação como um químico aqui. Ele vai pegando as substâncias, né? Ele vai aglomerando, ele vai dispersando, vai misturando aqui e ali, dando outra forma, colorindo, fazendo as suas transformações necessárias, tá? Para a gente ter mais ou menos uma ideia. Então, falando um pouquinho do pensamento e vontade, então. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Então, para a gente entender um pouquinho do que ele está dizendo aqui, eu vou ler antes de chegar a esse trecho, um pouquinho antes desse trecho que faz parte, tá? Que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço do encarnado ou desencarnado, ou vice-versa, estabelece-se uma corrente fluídica, uma energia. Então, através do pensamento, nós criamos essa corrente de energia, né? Entre nós. Tanto do encarnado para o desencarnado, ou vice-versa, como ele está dizendo aqui, né? Então, é assim que a prece ela é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar. Que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmite suas inspirações, que os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. E aí, na sequência dessa fala, entraria aqui a energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Tá? Então, essa energia, essa corrente que ele está dizendo através do pensamento e da vontade.
que nós nos interligamos, que nos interligamos até Deus, né? Até os espíritos que nos orientam, que estamos sempre nessa grande conexão. Essa vontade, nós vamos mais um pouquinho aqui para mais slides. Então ele diz o seguinte, que esse fluido recebe da vontade, então, uma impulsão. Esse fluido, essa energia, né? Então necessita de uma vontade. Você tem vontade e você dá impulso a certa coisa. E ele é o veículo do pensamento, nós já vimos isso em outros vídeos. Como o ar, o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, né? Ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, como nós estamos submersos ao grande fluido universal, e ele, como já está dizendo a própria palavra, do universo, então nós temos condições, através do nosso pensamento, de atingir aonde quer que pensamos. Não tem limite. É isso que ele está falando aqui, né? Então, para a gente entender um pouquinho mais, o que significa a vontade? A vontade é determinação, realmente. É um sentimento que leva uma pessoa a fazer alguma coisa, a buscar seus objetos, os seus desejos, né? Então, nossos pensamentos, eles não têm limites, como está dizendo aí, para ser alcançado, para atingir, tá? Estamos todos no mesmo fluido, portanto, interligados a tudo e a todos. Por isso que ocorre o processo, né? Nós estamos todos interligados. Nesse slide aqui, eu quero frisar aqui embaixo, no último tópico, tá? Os dois primeiros tópicos, o primeiro tópico aqui no caso, nós já vimos, tá? Então, só aqui o último tópico. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual, né? Como nós já dissemos anteriormente. Por análogo efeito. Então, aqui, ó, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos que ele esteja habituado a usar. Então, nós não sabemos o processo, porque nós estamos no corpo carnal, estamos estudando, né, como os espíritos atuam. Mas é através do pensamento que o espírito ele cria o que ele necessita no plano espiritual, né? Através do pensamento e da vontade. Como fala ali, é o grande laboratório no plano espiritual. Então, as manipulações que são feitas, as transformações, as combinações, se dá uma outra propriedade ao fluido, né? Então, os espíritos atuam sobre os fluidos, fazendo as suas transformações e dando a forma que eles necessitam, né? E os espíritos superiores, eles plasmam tudo isso com liberdade. Agora, nós, aqui, encarnados, muitas vezes até utilizamos deste processo, mas de uma forma automática e inconsciente. Nós não temos consciência de como é o processo do pensamento, de como ele atua, né? E nós aí fazemos uma produção inferior, né? E nós não temos essa capacidade, esse conhecimento de falar, agora eu vou pensar assim e quero que isso produza tal coisa. A gente pensa, a gente usa provavelmente todo esse processo do fluido, né? Mas de uma maneira que nós não percebemos, até porque na nossa vida corrida nós não paramos muitas vezes para analisar o nosso processo do pensamento, né? Ele é feito automaticamente. Então, no homem,
A fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Então, aquele trecho que nós lemos lá do livro A Força do Pensamento, né? Ainda nós desconhecemos o nosso grande potencial, né? Então, essa crença na vida futura, ela está no nosso íntimo, né? Faz parte de nós. Só precisamos despertar. E a gente vai fazendo isso a partir do momento que nós vamos evoluindo. Então, nós temos capacidades desconhecidas e cabe a nós, pela ação da nossa vontade, através da nossa evolução moral, ir desabrochando isso em nós, né? Então, aquela coisa, se eu não tenho vontade, por exemplo, de estudar, não vou aprender, né? Então, é um processo que nós temos que fazer na nossa vida. É estudar, analisar os fatos, né? Para a gente ir evoluindo e colocando em prática muito dessas potencialidades que estão em nós e nós desconhecemos. E a oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportar. Não é verdade? A gente tem esse conhecimento, que em muitas orações, no momento de oração, às vezes a gente está passando por uma dificuldade. É claro que você entrando somente no processo de oração, aquele problema vai desaparecer da sua vida. Não, ele está ali para te ajudar. O que nós vamos adquirir, conquistar com a nossa oração, são forças para a gente passar por aquele processo. Então, nos momentos de oração, pelo pensamento, nós potencializamos a energia que nos liga através do fluido cósmico a Deus. E isso faz com que reabastecemos as nossas energias, as nossas forças para a nossa vida, para passarmos pelas dificuldades que nós temos que passar, né? Nossos aprendizados. Então vamos pensar assim, é como no celular. Quando ele está terminando a sua bateria, ele começa a apitar lá, né? Vai ficando vermelho e dizendo, né, que a bateria está no final. É a mesma coisa com a gente, né? Vai chegando um momento que, com as nossas dificuldades, nós vamos ficando no vermelho, vamos pensar assim, né? Nossa bateria vai se desgastando. Então, quando a gente recarrega o celular, a gente dá carga a esse celular, ele volta nas suas atividades normais. E é isso o processo da oração que ela faz em nós. Quando nós estamos conectados com Deus em processo harmonioso, né, dessa oração, nós também recarregamos as nossas energias para seguirmos em frente, né? E aí é que os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções, e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração, né? Então não adianta proferirmos um monte de palavras se não colocarmos o sentimento da vontade em ação. Retomando lá o significado da vontade, lembra? Sentimento que leva uma pessoa a fazer alguma coisa, a buscar seus objetivos, a determinação, a colocar aquilo em ação, né? Então nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles devem estar condizentes com a minha vontade, meu desejo, que o que eu estou pedindo em oração seja realmente verdadeiro em mim, né? Esteja condizente com o que eu estou pensando, com o que eu estou realmente sentindo.
Então, isso tanto nos agradecimentos e nos pedidos que a gente faça a Deus. É aquilo, estou agradecendo a Deus, mas com o pensamento no que eu tenho que fazer amanhã. Então, o meu pensamento, a minha vontade não está juntos naquele momento. Espero que esse vídeo tenha trazido mais conhecimentos para a gente. E como nós estamos falando em prece, em oração, temos bastante coisa para falar sobre isso. No próximo vídeo, então, nós vamos dar ênfase à oração. Obrigada a todos.